Graças a paz, meus irmãos. Hoje, para nossa devocional, eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 4, verso 13. E que Deus nos abençoe. Amém? Filipenses capítulo 4, verso 13 diz assim a palavra de Deus: Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos textos mais maltratados aí do Novo Testamento, interpretado de modo equivocado por teologias inconsistentes, né? E acaba resultando aí em uma mensagem totalmente estranha ao verdadeiro evangelho de Jesus. E o problema é que as pessoas acabam se valendo disso aí como se aqui elas encontrassem respaldo para pôr em curso aí seus projetos ambiciosos e seus planos gananciosos. Afinal de contas, esse texto isolado aí do seu contexto parece que está justificando aí o desejo descontrolado do coração humano, né? A ideia de que eu posso tudo, nada é impossível para mim, enfim, é uma teologia triunfalista e centrada totalmente no homem. Nesse texto que a gente leu, Paulo está no fim da sua carta aí aos Filipenses, e a partir do verso 10 do capítulo 4, ele vai dizer como estava imensamente alegre, né, e grato pela ajuda que os filipenses tinham enviado para ele. Paulo estava preso nessa situação, e se não fosse o cuidado aí dos irmãos, provavelmente as coisas seriam ainda mais difíceis. Mas Paulo quer deixar bem claro, para que não houvesse mal entendidos, né, e ninguém achasse que ele estava mal intencionado, e vai dizer que essa alegria não era euforia ou empolgação porque havia recebido bens terrenos, como uma criança aí que fica agitada quando recebe um presente novo. No verso 11, Paulo diz que ele não estava preocupado com a pobreza, porque ele havia aprendido a estar contente em toda e qualquer situação. Ele estava querendo dizer que, independente de ter recebido ajuda, ele continuaria alegre e satisfeito sem levar em conta as situações externas, né, da vida. As experiências que Paulo havia tido com Cristo e o Evangelho ensinou para ele uma lição, ensinou para ele o contentamento. A maior riqueza de Paulo era o contentamento. É importante destacar que esse estado aí de alegria de Paulo, de contentamento, não vinha de algum recurso que ele possuía em sua alma ou em si mesmo, né? Paulo não tinha nenhum, nenhuma presunção, né? Ele não era presunçoso aqui, como alguém está dizendo, olha, eu sou o capitão da minha alma. Ele nem confiava nos seus próprios recursos, como se ele supostamente fosse imperturbável, né? Diante do prazer ou da dor e estivesse acima dessas coisas. Paulo não é uma estátua, ele é um homem de carne e osso. No entanto, o contentamento dele ia para além de si mesmo, o verdadeiro manancial aí, ou fonte da sua suficiência espiritual, é mencionado no verso 13 que a gente leu. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente sabe a quem Paulo aí está se referindo. Jesus era quem infundia força na vida dele. E essa fonte jamais secaria, né? Não importa bem quais fossem as circunstâncias. Eu destaco duas coisas hoje. Primeiro, Paulo diz no verso 11 que aprendeu a viver contente. Ou seja, de fato é um desafio viver contente em qualquer situação. Principalmente algumas dessas aí que Paulo elencou aqui nesse texto, né? A gente enfrenta cada coisa aqui nessa vida e parece impossível estar sempre contente. É um nível de maturidade cristã aí difícil de mensurar, né? Mas enfim, contentamento é algo que se aprende. Se Paulo diz que aprendeu, a gente pode pressupor que talvez antes ele não sabia, né? Viver contente a despeito de tudo, menos de Cristo, era o real motivo aí do contentamento. E isso é uma coisa que se aprende. E segundo, o segredo dessa força, resiliência, né, e capacidade de enfrentar todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, é Cristo. Era Cristo quem supria Paulo para que, mesmo aí ele tendo falta de bens, ele não sentisse falta de nada. Do mesmo modo, Cristo era quem satisfazia Paulo, de modo a ele não se confundir aí com coisas terrenas, né? No palco da vida, meu irmão, a gente precisa aprender a viver todas as cenas, né? E colocar em Cristo e não nas circunstâncias a nossa alegria, né? Para concluir, poder tudo significa estar pronto para experimentar de tudo nessa vida, sejam as coisas boas e as difíceis, e ainda assim continuar com um sorriso no rosto, sem perder
a doçura, sempre contente, né? Satisfeitos em Cristo Jesus, porque é Ele quem infunde força na nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria, aquela que nos ensina que, a despeito de toda dor, de todo sofrimento terreno, a gente pode viver contente e satisfeito em Cristo, que é aquele que nos supre e nos satisfaz. Coloca a gente, ó Deus, acima das circunstâncias e nos ensine a viver, ó Deus, assim como Paulo aprendeu. E ele disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E exatamente porque ele estava acima disso, porque podia contar com a sua força, ele sabia, ó Deus, passar por todas as coisas nessa vida. Dá pra gente essa graça. Nós agradecemos pelo seu cuidado e pelo seu amor, ó Deus, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, e pedimos que o Senhor continue nos dando a direção, iluminando, ó Deus, nosso caminho, para que a gente possa te glorificar e viver com isso feliz, gozar de alegria e de um estado de plenitude, ó Deus, que só pode vir do Senhor. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, até a próxima.